Eu quero falar sobre... Amém? Queria pedir para você que está aí, se inscreva no nosso canal, deixe um like, compartilha, comenta aí se Deus falou ao teu coração e mande para mais pessoas em nome de Jesus. Amados, eu queria falar sobre isso leva tempo. Quem aqui já teve a sensação que parece que a gente passa pelo mesmo problema 50 vezes aqui? Só levanta a mão. Quem aqui tem a sensação que passa pela mesma dificuldade, parece que você sai dela e na outra esquina ela chega até você? Pelo menos alguns irmãos já estão começando a se identificar comigo. E é interessante, irmãos, que a maturidade, ela leva tempo. Vocês sabiam disso? Para nós chegarmos à maturidade espiritual também não é diferente. Isso leva tempo. E por isso que muitas das vezes nós precisamos sim passar pelo mesmo problema 30, 40, 50 vezes. E mesmo assim, muitas das vezes nós não aprendemos. E é tão interessante que você já imaginou que se nós fôssemos dirigir uma família com 15 anos, 12 anos, como que seria? Um desastre, não é isso? Por isso que nós precisamos passar pela juventude, amadurecer para que nós possamos estar preparados. E assim eu profetizo sobre a tua vida, aquilo que Deus já falou sobre a tua vida, preparou para você, talvez não chegou ainda, porque você ainda não tem estrutura para carregar o tamanho da bênção de Deus. Você crê nisso em nome de Jesus? Por isso que muitas das vezes nós precisamos passar pelo mesmo processo várias vezes. E aí, irmãos, é necessário, você já imaginou que os frutos, é necessário que ele passe não somente pela primavera, mas ele passe por todas as estações, para que chegue a ficar bom, para que nós possamos usufruir deste fruto. E é tão interessante, irmãos, que o mesmo se dá com os frutos do Espírito Santo. Os frutos do Espírito Santo não é diferente, para que eu e você possamos demonstrar amor, alegria, bondade, longanimidade, mansidão, domínio próprio há tempo. Por isso que às vezes a gente fala assim, eu vou para a igreja e parece que as coisas não mudam. Eu tento me firmar na presença de Deus e parece que eu passo pelas mesmas coisas. Eu me frustro, eu erro. Tá dando risada, né, irmão? Deus é lindo, irmãos. Tá entendendo, irmãos? Eu gosto disso, irmãos, quando o Espírito Santo fala conosco, porque a gente sabe que não é do homem, vem de Deus. E eu não sei se você está se identificando comigo aqui, irmãos. Deus falou muito comigo nessa palavra. Deus decretou uma palavra sobre a minha vida, irmãos, e eu creio que está perto, mas Deus não ainda concedeu, porque eu ainda preciso amadurecer espiritualmente. E assim é na tua vida. Deus não derramou aquela bênção tão maravilhosa porque você ainda não está preparado, porque o que é grande não é qualquer um que pode suportar, irmãos. Você está entendendo? E aí, irmãos, o desenvolvimento do nosso caráter, estou falando do caráter cristão, ele leva tempo. E muitas das vezes nós queremos fazer o quê? Nós queremos apressar. Por que vocês acham que nós queremos apressar o processo, irmãos? Você já imaginou, Tiago e Estevão, se eles tivessem que suportar uma família nas costas e que acordar cedo? Imagine o Nicolas ter que dirigir um negócio naquela idade. Você acha que ele suportaria? Por isso, irmãos, que nós precisamos passar por um processo. Por isso que nós precisamos amadurecer. Pastor, mas eu já estou com 50, tem irmãos aqui de 50, de 60 e assim por diante. Irmãos, o tempo quem determina é Deus. Vai ter pessoas que vai ter 30 e tem a maturidade de quem tem 60. E às vezes tem pessoas que têm 60 e não tem a maturidade de quem tem 30. E é tão interessante isso, irmãos, que quando nós tentamos fazer um amadurecimento mais rápido, o que acontece? Eu quero que vocês participem comigo, porque eu não sei. Deus falou muito comigo nessa palavra. Eu preciso que você me ajude se você está se identificando. O que acontece quando nós queremos apressar o amadurecimento? A gente se frustra, a gente quebra a cara, a gente comete muita besteira. Já imaginou, irmãos? A gente tentar ser avô, ainda nem sendo pai. Está entendendo, irmãos? Por isso que nós precisamos passar pelo processo para chegar àquilo que Deus tem para as nossas vidas. Por isso que eu acabei de ler, há todo o tempo determinado debaixo do céu, irmãos. Aquele que começou a boa obra, ele vai completar. Pastor, eu estou passando por muitas coisas, é somente o processo de Deus, mas aquele que começou, ele vai completar a boa obra na minha e na tua vida.
E a melhor obra, eu não estou falando de bênçãos materiais, eu estou falando de amadurecimento espiritual. Pastor, o que tem diferente? O amadurecimento espiritual, você vai passar pelo processo, pela prova, e você vai continuar glorificando a Deus. Só para que você aprenda, irmãos, nos Estados Unidos, os tomates, eles são arrancados antes de eles ficarem maduros. Por que vocês acham que eles fazem isso? Para que eles não tenham muita perda. E aí para que no meio da viagem até chegar aos varejistas, quem vende, eles não tenham perda. E aí o que acontece? Quando chega lá, eles colocam um gás carbônico, e aí instantaneamente esse tomate que é verde fica maduro. Mas eu quero fazer uma pergunta para vocês. Vocês acham que tem o mesmo gosto daquele que cresce e amadurece no pé? Não tem. É isso que acontece quando nós queremos acelerar o processo. Deus está falando com alguém aqui esta noite. Ei, espera que Deus vai fazer tudo no tempo dele. O tempo dele é bom, é perfeito, é agradável, irmãos. Irmãos, nós precisamos esperar o tempo de Deus. Pastor, como que eu espero? Continua fazendo aquilo que ele mandou você fazer. Continue na presença, adorando, glorificando. Pastor, mas eu estou pedindo algo, já tem tempo, irmão. Talvez o seu tempo seja agora, mas o tempo de Deus é melhor. Por quê, pastor? Porque, irmãos, o que eu aprendo aqui, irmãos, esses tomates verdes são pulverizados, sabe, com gás carbonizado, e eles ficam vermelhos, só que o gosto é diferente. E assim é quando você tenta acelerar algo na tua vida, não tem o mesmo gosto de amadurecer no pé. Eu não sei se você está compreendendo o que Deus está falando contigo. Não acelere o processo, espere. O processo é doído, é doloroso, mas vale a pena, irmãos. Você vai ver no final dessa palavra que vai valer a pena esperar, irmãos. E aí, irmãos, o que eu aprendo, enquanto nós nos preocupamos com a rapidez, o crescimento, Deus se preocupa em ver você crescer, mas crescer forte, alicerçado. Irmãos, é mais ou menos como alguém que começa a malhar hoje, começa a injetar bomba. Você está lá malhando do lado dele, irmão, e aí passa 2 meses, 3 meses, você olha para o cara está como? Desse tamanho. E você está lá 10, passou 2 meses, 11. É difícil levantar um supino aqui, Só que aí você vai olhar lá na frente. Eu tive um colega, vou te dizer algo da parte de Deus. Um colega que fez esse processo, irmãos, monstruoso. E ele quase perdeu a vida. Ele teve um começo de infarto. Um lado do seu braço inchou, levou para o médico. Essas drogas fez com que ele quase tivesse um infarto. E aí houve um inchaço, teve que drenar, só saía pus. É mais ou menos isso que acontece quando você quer amadurecer espiritualmente da noite para o dia. Você pode até amadurecer, você pode até ficar forte, mas na primeira você cai. Irmãos, Deus é maravilhoso, porque Ele quer que a gente cresça gradualmente. Não tente fazer as coisas instantaneamente. Esse negócio de missão hoje, irmãos, eu não sei para vocês, eu prefiro um arroz só com um caldinho de carne, do que às vezes um miojo que é pronto em 3 minutinhos, mas que não vai ter gosto e nem vitamina nenhuma para nós. Você está entendendo o que Deus está falando contigo aqui esta noite? Vocês estão comigo aqui em nome de Jesus? Amém? Então, irmãos, o que eu aprendo? Você está vendo agora, Deus ele já viu a tua eternidade. Você está vendo os problemas agora, Deus está proporcionando os problemas para que você cresça e amadureça. Pastor, mas eu já tenho passado por problemas diversos por vários anos. E, irmãos, é só de Jesus moldando o caráter de Deus na tua vida. Está entendendo? Por quê, pastor? Porque tem pessoas, irmãos, que Jesus abre a porta, Ele abre na hora. Mas tem pessoas que levam tempo para Jesus entrar e fazer morada. Já viu que tem pessoas que você bate na porta, você fala de Jesus, você ora, você jejua e parece que nada acontece? Mas, irmãos, essas pessoas quando se rendem aos pés de Jesus, irmãos, elas glorificam o nome de Deus. O que eu quero dizer? Não desista dos seus, não desista das pessoas, porque, irmãos, no tempo de Deus o fruto é maravilhoso, irmãos. Uma outra coisa que eu aprendo aqui, irmãos, muitas pessoas acham que já conhecem Jesus, e elas acham que já estão maduras. Elas acham que já estão prontas. E aí, irmão, sabe o que acontece? Eu aprendi uma coisa: eu só consigo entregar até onde eu conheço. Eu vou dar um exemplo. Tem um casal aqui, eu estou conhecendo agora. Eu não consigo abrir a minha vida toda para ele, assim como eles também não conseguem abrir a sua vida toda para mim.
Porque eu só consigo entregar até onde eu conheço, até onde eu confio. E tem pessoas que ainda não conheceram o Senhor na sua plenitude. Tem pessoas que ainda não aprofundaram na presença de Deus. Tem pessoas que não aprofundaram na palavra de Deus. Tem pessoas que não tiveram experiências próprias com Deus. E aí às vezes fica vivendo do que os outros falaram para ela. Nós precisamos viver as nossas próprias experiências com Deus. Nós precisamos viver o nosso sobrenatural com Deus. Porque quanto mais eu conheço de Deus, mais eu entrego para Deus, irmãos. Às vezes você ouve Deus falar por meio da boca de alguém, mas não tem coisa melhor, irmãos, que você ter a presença de Deus e ver o próprio Deus agindo na tua vida. E aí o que eu aprendo com isso, irmãos? Enquanto nós estamos, na verdade, pensando que é a rapidez, Deus está querendo moldar uma essência dentro de nós. Como assim, pastor? Acabei de falar, você só entrega até onde você conhece. Alguém pode ler para mim rapidinho Efésios 4, 13, 30 segundos, bora? 1, 10, 15, Efésios, bora? 4, 13, 27, 28, 29, 30. Efésios 4, 13, bora? Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura e plenitude. Olha só, até que a medida que nós chegamos à estatura e à plenitude do Filho de Deus. Você já entendeu que Jesus poderia ter começado o ministério dele desde criança, não é isso? Porque ele era o próprio Deus encarnado, não é isso? Esperou quanto tempo, irmãos, para começar o ministério? Você está entendendo o que Deus está falando com você aqui esta noite? Talvez você está tentando acelerar o processo, não faça isso. Deixa Deus trabalhar, vai se moldando na presença de Deus, vai deixando Deus moldar o caráter dele na tua vida, vai pedindo a direção de Deus, porque às vezes, irmão, se a gente acelerar o processo, o tombo será maior. Irmãos, às vezes sabe o que acontece? Hoje eu já estou mais um pouquinho experiente com essa questão. Às vezes chegou algumas pessoas na igreja e falam assim: não, pastor, eu estou aqui porque der e vier, e eu só, pode contar comigo de dia, de noite, 24 horas, tá bom. Eu já tenho as experiências que eu já tive em outros momentos. Vamos lá, irmão. Primeira semana, segunda semana, terceira semana, na quarta, cadê a pessoa? Nem na igreja está mais. Eu falo para você, irmãos, por experiência. E no começo eu me empolgava com isso também. Não, vamos, estamos juntos. E aí a gente se frustrava. Mas aí você vai criando uma maturidade espiritual. E você vai vendo, opa, peraí. Quem muito fala, irmãos, pouco faz. Mas tem pouco fala, muito faz para a glória de Deus. Já prestou atenção nisso? A Bíblia diz, irmão, que quando a gente fala muito, a gente fala até o que não deve. Mas não estou querendo dizer que todo mundo é sábio, mas até eu ia falar uma palavra até meio torpe. Até um ogro, quando está calado, ele se passa por sábio. A Bíblia diz isso. Até um ignorante, quando está calado, se passa por sábio. Então a gente precisa crescer espiritualmente. Só que isso leva tempo. Eita, pastor. Então como que eu faço, pastor? É Deus mudando o caráter. Como que eu faço então? Essa jornada inclui, primeira coisa, acreditar que Deus deu a vida por você. Segunda coisa, eu preciso pertencer à família de Deus. E terceira coisa, eu preciso que Deus me transforme no discípulo de Cristo. Eu adoro, eu faço parte da família de Deus e depois eu me torno discípulo de Cristo. Está aí uma oportunidade, encontro com Deus. Você que está firme vai voltar mais firme. Você que está balançando vai se fortalecer. Você que está começando, será um processo de libertação na tua vida. E quando você voltar, você vai pescar almas para a glória de Deus. E aí, pastor, o que isso quer dizer com a minha vida? Irmãos, você pode até ser obcecado por rapidez, mas Deus se interessa mais por resistência e constância. Acabei de falar de pessoas que falam muito, mas sabe o que mostra um crente maduro? É quando ele está bem fisicamente, espiritualmente, emocionalmente. Ele está lá na presença de Deus, não falta um culto, ele ora, ele jejua, ele lê a palavra. Mas quando ele passa pela luta, ele também continua da mesma forma. Isso é resistência e constância. Mas tem pessoas, irmãos, que quando está bem, vixe, esquece de Deus. Quando está mal, está todo dia na oração,
todo dia nos trabalhos. Por quê? Só lembra de Deus quando precisa. A gente precisa diferenciar, irmãos, o que é resistência e constância e o que é algo que acaba muito rápido. Deus está falando com alguém aqui essa noite? Amém? Então, meu pastor, o que eu preciso aprender? Meus irmãos, muitas das vezes nós queremos, sabe o quê? Que num sermão a nossa vida se resolva. Eu vim para a igreja hoje e meus problemas acabem. O irmão faça a oração da fé e eu seja curado da noite para o dia. O meu problema seja resolvido. Irmãos, nós procuramos psicólogos. Olha, eu tenho um problema assim, assim, assado. Eu vim aqui, eu vou te pagar e eu quero que em uma sessão você resolva. Você acha que isso acontece? Não acontece. Ele vai te falar de vários processos que você vai precisar fazer. Você acha que apenas um remédio, uma pílula vai resolver? Você acha que apenas um momento vai resolver? Mas não, irmãos, tem coisas que nós carregamos para a vida toda, e que vai ser durante a vida toda que nós teremos que ser libertados desse processo, irmãos. Irmãos, eu conheço pessoas que estão há 10, 15 anos e ainda lutam com muitas coisas interiormente ainda. Porque, irmãos, amadurecer leva tempo. Eita Deus. Então, irmãos, o que eu aprendo? A maturidade não vem com um dia, ela vem com várias experiências com Deus. Irmãos, crescer é um processo gradual. Você imagina, vocês já viram aí pessoas que são, que tem ou um déficit que não cresce, ou aquelas que crescem muito. Elas têm problemas na onde? Principalmente as que crescem muito, nos ossos. Porque ela não consegue suportar o tamanho, porque cresceu demais, fora do tempo, irmãos. Assim é espiritualmente. Irmãos, infelizmente eu não estou aqui falando de denominação. O que mais acontece hoje, vamos supor, chega uma pessoa na igreja, ou ela é um dizimista legal, ou ela pregou uma vez, e aí tem pessoas que acham que esta pessoa tem que ser consagrada, tem que ser separada sem ser experimentada. E aí sabe o que acontece? Se cria não discípulos de Cristo, se criam pessoas que só querem coisas para o seu ego, querem pregar e receber elogios do homem, irmãos. E o que mais acontece na igreja de hoje é isso: famílias levantando famílias, se não tem nenhum chamado de Deus. Estou sendo verdadeiro aqui? Tem alguém aqui comigo que concorda comigo? Então, irmãos, o que eu aprendo? Pastor, então por que demora tanto? Porque você crê. Eu queria te fazer uma pergunta, você, meu irmão, minha irmã, você crê que Deus poderia fazer você amadurecer da noite para o dia? Deus tem esse poder ou não tem, irmãos? Mas Deus faz isso? Não, porque Ele quer o teu melhor. Porque se você amadurecer da noite para o dia, você não está preparado para as lutas que virão sobre a tua vida. Irmãos, eu queria, ficar maduro, não me frustrar mais. E eu estou te falando isso, irmão, porque essa palavra bateu em mim. Às vezes eu tenho alguns problemas dentro da minha casa, no meu casamento, e às vezes você está se esforçando para não cometer os mesmos erros. Quem aqui concorda comigo aqui faz isso? E aí você vai lá e de novo fez aquilo. Falei, não é possível que eu fiz isso. Você mesmo fala isso. Quem é casado aqui sabe do que eu estou falando, não é isso, irmãos? E a gente não queria, mas, irmãos, infelizmente a gente está num processo de amadurecimento. Por isso que eu estou falando que essa palavra primeiro bateu aqui. Às vezes coisas simples, irmãos, e nós vamos lá e cometemos os mesmos erros. Então, irmãos, nós precisamos despertar, porque o crescimento ele é um processo gradual. Jesus fez isso com os discípulos. Jesus não poderia em uma semana ter preparado eles, treinado eles, mas passou 3 anos e meio. E mesmo assim, quando Jesus morreu, o que acontece? Eles ficaram com medo. Vocês estão entendendo? Se com os discípulos aconteceu assim, vocês acham que conosco será diferente? Jesus poderia chegar em você agora, ó, você vai ser um grande servo, uma grande serva, um grande pregador, uma grande pregadora. Mas não, irmãos, nós precisamos passar pelo processo, para que quando acontecer nós venhamos a glorificar a Deus, porque quando vem fácil a gente não dá valor. Nós estávamos falando esses dias na reunião, pela graça de Deus, hoje a igreja poderia, irmãos, chegar e bancar o encontro com Deus tranquilamente. Mas o que está sendo guardado é para que a gente um dia possa ter um local, um templo nosso. E aí, irmãos, o que nós fizemos durante esse processo? Além de orar, além de jejuar, com que a própria igreja se doe, para que a gente também chegue a um propósito maior.
Porque se vier fácil, o que a gente faz? A gente valoriza? Não, irmãos. Eu vou falar de outra coisa, um plano que Deus colocou nas nossas vidas. Nós vamos fazer a nossa primeira missão. E nós vamos enviar algumas Bíblias para Moçambique. Só que eu quero que os irmãos entendam o que é missão. Como que eu posso fazer missão, pastor? Eu posso fazer missão orando, eu posso fazer missão ofertando, e eu posso fazer missão indo viajar e fazer a obra de Deus. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Então, irmãos, nós precisamos passar pelo processo, porque se tudo vier de graça, a gente não valoriza, e por isso que leva tempo. Só estou vendo uma irmã aqui, tem mais irmãos aqui que estão se identificando com essa palavra aqui, em nome de Jesus. Então, irmãos, para que você entenda, a terra prometida foi alcançada da noite para o dia? Demorou quanto tempo? Quanto tempo? E era para demorar quantos dias? 40 dias. Esse meu irmão. Olha só, irmãos, mas por quê? Para que o povo aprendesse a obedecer somente a Deus. Pastor, então o que tem? Eu quero falar aqui rapidinho para que encerrar essa palavra. Algumas razões, né, por que nós precisamos passar. Primeira delas, o nosso aprendizado é rápido ou é lento? É rápido ou é lento? É lento. Você precisa repetir uma lição 40 ou 50 vezes. Se eu falar aqui, irmãos que estão administrando, quantas vezes tiveram que errar? Para hoje estar aprendendo. Deu risada, né, irmãos? A irmã lá administrando teve que errar quantas vezes? Várias, para hoje aprender. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo te dizer? Irmã, para acertar aquela receita teve que errar quantas vezes? Não é isso? Ainda erra, tá vendo? Porque, irmãos, nós precisamos desse processo. Está entendendo, irmãos? O que eu aprendo, irmãos? Os problemas se repetem para que nós, venhamos a desistir. Porque a gente pensa assim, não, de novo não. Irmãos, de novo, eu não estou passando por isso não. Mas, irmãos, isso acontece porque Deus sabe do que você precisa. Deus sabe do teu hoje, mas já preparou o teu amanhã. O teu caráter não está sendo moldado no hoje. O teu caráter está sendo moldado para aquilo que Deus preparou para você amanhã. E aquilo que Deus preparou para você amanhã é grande demais. Então, irmãos, por que a gente volta a cometer os mesmos erros? Para que a gente possa amadurecer. Mas não é para ficar repetindo toda hora não, irmãos, por favor, em nome de Jesus. Segunda coisa que eu aprendo: temos muito a desaprender, a desaprender. Concorda? E desaprender é mais difícil do que aprender, porque é algo que você já faz direto, então você acha que aquilo lá é certo. Quem aqui, muitas das vezes, a gente teve que aconselhar financeiramente, que não sabem, sabiam às vezes administrar aquilo que ganha, aí gastava mais do que ganha. Então, irmãos, vamos sentar aqui uma vez, duas vezes. Primeiro a gente separa o que é do Senhor, separa o que é dívida fixa de todos os meses, separa o que pode ser gastado com alguma eventualidade. E aí, se a gente teve que passo a passo com essas pessoas, e foi fácil. Vocês acham que na primeira vez a pessoa aprendeu? Pastor, esse mês eu gastei a mais de novo. Tá bom, vamos sentar de novo, porque desaprender é mais difícil do que aprender, irmãos. Então a gente precisa entender. Acabei de falar, muitas pessoas procuram um psicólogo achando que o psicólogo vai resolver da noite para o dia. O psicólogo simplesmente vai fazer atividades com que você desaprenda aquilo que está errado. Vocês estão aqui comigo? Amém, irmãos. Então, irmãos, você espera que a solução virá instantaneamente, não acontece isso. Isso é só nos filmes. Isso é só nos filmes. Não acontece, eu nunca vi, a não ser se você ganhar na Mega Sena. Eu creio que ninguém aqui joga na Mega Sena. Para ficar rico da noite para o dia, você precisa ralar, você precisa saber administrar. Então, irmãos, o que eu aprendo? Não tem nenhuma pílula que vai nos ajudar da noite para o dia a desaprender aquilo que nós começamos errado. Concorda comigo ou não? Então a gente precisa sim, pastor. É necessário um trabalho de remoção, de substituição do velho homem para se revestir do novo homem. Por isso que o processo é lento. Tem irmãos aqui que eu olho que quando eu estou pregando falo, de novo. Irmãos, por isso que Deus vai repetir várias vezes a mesma coisa, para que você aprenda. E aí você faz assim no domingo: Deus, eu entrego a minha vida para o Senhor, eu não vou cometer mais isso. Quando é na segunda, você vai lá e de novo.
Aí eu falo, por que você precisa estar na igreja, na presença de Deus? Porque é lá que Deus vai te ajudar. Bora lá, pastor. Terceira coisa que eu aprendo: nós temos medo de encarar nós mesmos. Nós temos medo de encarar que nós somos ruins, irmãos. Nós temos medo de olhar para nós e falar assim: realmente você é ruim, no espelho. Porque a gente está acostumado a receber o quê? Elogio. Não, você é bom nisso, você toca bem, você canta bem, você prega bem, você é um bom pai, você é um bom marido, um bom filho, um bom irmão. Mas a gente não está acostumado a receber críticas. E aí é interessante, irmãos, que só quando Jesus chega, irmãos, que nós conseguimos vencer os nossos fracassos e as nossas frustrações. E a quarta coisa que eu aprendo aqui: crescer quase sempre é doloroso e assustador, né, irmãzinha? Crescer é ou não é doloroso e assustador? Quem aqui lembra dos seus 8, 9, 10, 11, 12, 13 anos, que a gente fazia o que queria, acordava tarde, aí eu vou para mais um pouquinho ainda, que tem alguns 13, 14, eu saía, voltava, a comidinha estava pronta, a roupinha lavada, né? E aí crescer, irmãos, é doloroso. E aí as crianças ainda falam assim: eu quero ser adulto. Né, irmãos? Eu quero ser adulto, eu quero crescer, eu quero casar. Meus amados, a gente precisa entender que tudo tem um preço nessa vida, irmãos. A gente, eu queria ficar tão maduro, mas você esquece que com o amadurecimento as rugas começam a aparecer, o culotezinho começa a aumentar, porque o organismo já não é mais o mesmo. A gente comia 5 besteiras no mesmo dia, não dava nada. Agora não, irmãos. Então amadurecer é doloroso, crescer é doloroso. Como assim, pastor? Porque não há crescimento sem mudança, irmão. Olha com as suas fotos de quando você era criança e olha a tua foto hoje. Olha a tua vida de quando você era criança e olha a tua vida hoje. Porque crescer sem mudança não existe. E uma outra coisa, irmãos: crescimento sem medo ou perdas também não existe. Quem aqui não tem medo? Quem aqui quando foi casar, irmãos, eu fiquei assim: agora, Jesus, eu vou tirar a minha esposa da casa da mãe dela, onde ela tem tudo do bom e do melhor. E meu pai me ensinou que se eu tirar alguém da casa de alguém, eu tenho que dar melhor do que ela tinha. Vocês concordam comigo? A gente aprendeu isso. Se a gente está tirando os nossos esposos, a gente tem que dar o melhor. E aí eu ficava: Jesus, e como que eu vou trabalhar? Eu não tinha